minha geração, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dando retorno aos temas da semana aqui no YouTube. Então, fiquei um mês aqui sem conseguir trazer conteúdo para vocês, porque eu estava numa rotina super lotada. Então, eu estava dando prioridade ao meu tempo no secreto com Deus e aparecendo nos stories diariamente, postando Reels, mas não estava conseguindo trazer para vocês o conteúdo bem elaborado aqui no YouTube. Então, decidi esperar um pouquinho, ter o meu descanso, priorizar mais o meu secreto, renovar as minhas forças e voltar aqui novamente. Então, estou aqui de volta para vocês. O tema dessa semana é processos. E o que eu quero falar sobre esse tema hoje aqui na segunda-feira, é como Deus ele gerencia esses processos na nossa vida. Primeiro, Deus ele nos chama. Deus ele libera um chamado sobre nossas vidas. A gente passa por 3 fases nos processos que Deus ele coloca sobre nossa vida, que é a fase do chamado, do molde e do usar. Deus ele nos chama, nos molda e nos usa. Então, a fase que Deus ele nos chama é quando Deus ele revela a nós, ele já nos deu a compreensão da nossa identidade, do nosso propósito nessa terra, o propósito pelo qual nós fomos criados por ele, quem nós somos aqui nessa terra, quem nós somos feitos por ele para ser aqui nessa terra e irradiar nessa terra o nome dele. Então, a partir disso, Deus ele revela em nós o seu chamado, aquilo que ele confiou em nossas mãos para que a gente possa. Então Deus ele confia coisas incríveis em nossas mãos. Ele coloca uma responsabilidade sobre nós que é algo honroso. E muitas das vezes quando Deus ele nos chama, ele já colocou dentro do nosso coração esse desejo por fazer algo na presença dele. Talvez seja no ministério, talvez seja onde você trabalha, talvez seja na sua escola. Deus colocou algo da vontade dele no seu coração. E às vezes você fica se perguntando, será que é para mim fazer isso mesmo? O que será que Deus tem com isso? Nossa, eu nunca pensei em fazer isso antes na minha vida. Por que eu tô pensando nisso agora? Sempre peça para Deus confirmar isso para você. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu já falei isso aqui, eu acho que eu falei no último tema que eu postei aqui para vocês, se eu não estiver enganada. Ou eu falei nos stories no Instagram. Não me recordo muito bem, mas eu falei sobre isso recentemente. Eu falei, né, descrevi como que Deus confirmou o meu chamado. Fazia algum tempo que eu estava com um desejo no meu coração de ministrar a palavra de Deus. E eu era, né, tipicamente aquela criança bicho do mato. Muito tímida, muito vergonhosa ao extremo. Eu não conversava, não conseguia nem olhar para as pessoas direito. Eu era muito vergonhosa mesmo. Então, quando esse desejo surgiu no meu coração, porque desde os meus 5 anos que eu fui criada na igreja, e eu sempre via os pastores, as pastoras pregando e aquilo ardia no meu coração, sabe? Eu conseguia me imaginar lá em cima. Só que quando eu cresci, passei pela minha fase de ter a minha própria experiência com Deus, que eu me converti verdadeiramente após ter a minha experiência com Deus, então isso começou a arder mais fortemente no meu coração. E eu comecei a amar a palavra, eu queria devorar a palavra, eu queria, se fosse possível, comer a palavra, porque eu amava a palavra, eu amava estudar a palavra, eu amava passar horas no meu quarto, até hoje. Então, eu peguei e eu tinha 13 anos na época. Eu peguei e eu falei para Deus assim, Deus, eu amo a palavra, eu amo ministrar a palavra, mas eu sou muito tímida, eu sou muito vergonhosa, eu não consigo me expressar bem, eu não consigo falar com, com outras pessoas, perto de pessoas, mas assim, se isso for um plano teu na minha vida, confirma pra mim. Mas se for só uma vontade do meu coração, então que não dê em nada, só mostra pra mim se isso é plano do Senhor na minha vida. Então, eu lembro que eu entrei em um propósito de oração e jejum na época. Eu não me recordo muito bem quantos dias exatamente que foram, mas eu sei que eu entrei em um propósito de jejum e oração. E eu estava firme naquilo o tempo todo. Então, em um dia, um rapaz que trabalhava com entrega de gás, ele foi lá em casa entregar um gás.
E esse rapaz, eu não recebi ele, eu tava no meu quarto, eu tava lendo a Bíblia. Eu tava lendo a Bíblia na hora. E esse rapaz, ele virou pra minha mãe e ele disse assim: a sua filha tá lá no quarto, não tá? Deus manda dizer pra ela assim: prepare-se para pregar a minha palavra. E ele me deu um versículo, que tá guardadinho. Ele pediu pra mim ler um versículo. E então o rapaz foi embora, minha mãe veio no meu quarto e ela me contou isso. E aquilo foi uma resposta tremenda, porque ninguém sabia. Ninguém sabia, minha mãe não sabia, ninguém sabia. Então, foi claramente uma confirmação de Deus para minha vida, porque só Ele podia saber disso. Então, a minha maior... Deus, ele já me deu uma ordem, já me deu uma instrução, já começou confirmando, me dando uma instrução, se prepare. Então, Deus, assim, se prepare, faça a sua parte que eu vou fazer a minha. O meu Espírito Santo vai te capacitar, vai te preparar, vai te dar habilidade, vai desenvolver os seus dons, vai desenvolver os seus talentos. Então, tudo aquilo que Deus ele tem para nossa vida, ele nos chama e ele vai nos moldando. Ele vai nos moldando conforme o caráter dele, vai nos moldando em conhecimento da presença dele, da palavra dele, do seu espírito, da sua santidade, da obediência, dos principais pilares da fé, da vida de um cristão. Fé, obediência, santidade. Então, Deus ele vai nos moldando. Ele vai nos moldando conforme o seu caráter, conforme o seu querer, vai alinhando o nosso coração com o coração dele, vai alinhando os nossos sonhos, nossos planos com os sonhos e os planos dele a nosso respeito. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu me sinto todos os dias da minha vida vivendo isso, vivendo esse versículo, sabe? E muitos outros. A palavra de Deus ela é completamente viva e ela se cumpre todos os dias, todos os instantes da nossa vida. Então a Bíblia ela não é só um livro, a Bíblia ela não é um conto de fadas, ela não é uma história. A Bíblia ela é a palavra viva de Deus. Ela é mais atualizada do que o jornal de cada manhã, como diria Billy Graham. Então, quero deixar algo aqui para vocês. Deus ele nos chama e ele vai nos moldando. Só que nessa parte do molde, a gente também tem uma função muito importante, que é manter a nossa constância, manter a nossa palavra. Porque a partir do momento que nós aceitamos o chamado de Deus para a nossa vida, que nós respondemos a Deus sobre o chamado dele em nós, para nós, então ali nós assumimos um compromisso, ali nós assumimos uma responsabilidade com Deus e com o seu reino e com outras vidas. Porque quando Deus ele nos chama, não é para que a gente seja aplaudido no altar de uma igreja, não é que a gente seja aplaudido no palco de um show, não é que a gente seja aplaudido numa apresentação, não é porque a gente seja reconhecido pelos homens, é porque o que importa é o que Deus gerou em nós, é o que Deus moldou em nós, é ver que a palavra dele deu frutos em nossas vidas. E esses frutos estão servindo para gerar vidas a outras pessoas, para alimentar a outras pessoas. Então, a partir do momento que nós respondemos sim ao chamado de Deus para a nossa vida, nós assumimos ali uma responsabilidade e um compromisso com Deus e com muitas vidas. Então, nós devemos estar cientes de que o chamado de Deus ele não é só algo romantizado, como muitos romantizam muitas das vezes, e também não é algo que vai acabar com a sua vida. Gente, seguir a Cristo te custa tudo. Só que quando você percebe que esse tudo não era nada, comparado a viver com Cristo que é tudo. Se você tem a Cristo, você tem tudo, você tem mais que o suficiente. Deus já dizia, minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Gente, quando a gente passa por esse processo, é um processo difícil sim. E eu não vou falar para você que é um processo maravilhoso, que é um processo romântico, porque não é. Em alguns momentos se torna assim. Mas é um processo assim difícil, que vai custar renúncia, vai custar da sua maturidade, vai custar da sua sabedoria, do seu discernimento. Vai custar, gente. Vai custar sim. Então, o chamado de Deus, esse processo da preparação, é algo que vai ser dolorido sim. Mas a sua carne, ela precisa ser esmagada para com que o Espírito Santo ganhe força.
E quando o Espírito Santo ele ganha força através de você, pode ter certeza que você vai cumprir o seu chamado de uma forma poderosa e excelente nessa terra. Porque Deus ele não nos deu um espírito de covardia, mas o Espírito Santo nos prepara, nos capacita, nos incita, nos dirige. O Espírito Santo ele é um professor que nos guia ali a todo momento. E está com a gente a todo momento, nos falando o que Jesus nos fala, ensinando o que Jesus nos ensinaria. Então, eu espero que você compreenda que até Deus ele te usar de fato, ele primeiro vai te chamar, você precisa corresponder, você precisa responder esse chamado, e ali você vai estar assumindo um compromisso para com que Deus ele possa te preparar. Então você deve fazer a sua parte. Ou seja, vou dar o meu exemplo de novo. Deus ele me chamou para pregar a palavra dele. Eu achei de início, eu achava assim, nossa, Deus ele vai meter o microfone na minha mão e me colocar em cima do altar. Não, eu tô aqui pregando nas redes sociais, estou ministrando a palavra aqui nas redes sociais, YouTube, Instagram. Então, a palavra de Deus, ela vai muito além do que você está em cima do altar da igreja pregando com o microfone na mão. Então, se prepare. Ou seja, eu era uma pessoa muito tímida. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Quando eu recebi essa palavra, eu me lembro exatamente que eu estava sentado na minha cama com o celular e a Bíblia na mão. Eu estava fazendo um estudo. Eu coloquei a Bíblia de frente para mim, ajoelhei e eu comecei a chorar tanto, sabe? Assim, Deus, o Senhor respondeu e eu, que não sou merecedora para cumprir algo tão honroso. Então, Deus ele escolhe pessoas improváveis. Deus ele escolhe pessoas improváveis, mas que ele sabe que tem um coração voltado para ele. Então, Deus ele quer de nós compromisso, comprometimento e responsabilidade. Pessoas confiáveis, que ele sabe que ele pode confiar chamado, que ele sabe que ele pode confiar dons e talentos. E quando Deus ele ministrou isso para mim, ele respondeu minha oração, eu orei e agradeci tanto, chorei muito de felicidade. Eu estava muito grata naquele momento, muito grata mesmo. Só Deus sabe o que eu senti naquele dia, porque nem eu sei explicar. Então, eu comecei a me preparar. Eu mergulhei na palavra, me aprofundei 100% na palavra. Ficava horas e horas e horas na palavra. Gravei meu primeiro vídeo. Eu não postei nas redes sociais, eu mandei no grupo da família. Que o grupo da família era todo mundo cristão. Tem muitos pastoras na minha família. Tanto uma tia minha que ela é pastora e ela é uma grande inspiração minha. Eu acho que ela foi uma pessoa de grande importância pela pessoa que eu sou hoje, porque ela foi uma grande referência na minha vida, ela foi uma grande referência para mim ministerialmente, no meu chamado. Então eu agradeço muito por desde criança o que ela me ensinou, a imagem que ela passou para mim, e isso teve muita importância para mim, teve muita influência na minha vida. E então eu gravei meu primeiro vídeo assim bem curtinho, eu acho que foi uns 30 segundos, 40 segundos, alguma coisa do tipo. Postei no grupo da família meu primeiro vídeo. E aí eu fui me preparando, fui vendo referência de outros pregadores, gravar um devocional, coisas do tipo. Fui desenvolvendo minha oratória, fiz cursos de oratória, fiz cursos de comunicação, fui me preparando, assisti muitos cursos, assisti palestras, eu desenvolvi mais a minha mentalidade, aprendi a lidar com as minhas inseguranças também, sobre como falar, sobre essa timidez, essa vergonha. Hoje eu ainda tenho um pouco, ainda fico nervosa, mas enfim, a gente luta contra nossos medos, contra as nossas inseguranças, nossa timidez. Eu sou uma pessoa introvertida e antissocial, mas o meu chamado ele exige que eu seja uma pessoa mais comunicativa, que eu converse com outras pessoas, que eu acolha outras pessoas. Porque o meu chamado ele é especialmente com a área de lidar com mulheres. Então, o meu chamado ele é muito voltado para essa parte de lidar com mulheres. Então, eu lido tanto com
almas, né, mulheres e homens em geral, mas o meu chamado é especificamente para lidar com mulheres, para tratar com mulheres. Mas Deus, ele abrange um total das coisas no início do nosso chamado. Então, até Deus ele começar a te usar, você tem que ir treinando, você tem que ir fazendo sua parte. Mergulhe na palavra, tenha uma vida de oração, vai endireitando sua vida, seu comportamento, seu modo de vida, suas amizades, lugares que você frequenta, o modo que você trata sua família, o modo que você trata as pessoas, curando seu coração de mágoas, raivas e sentimentos. Então, tudo isso vai levando em conta, porque tudo isso vai ajudando a gente a progredir, facilita o trabalho do Espírito Santo dentro da gente. Então, muita coisa que eu jamais me imaginaria fazendo, hoje eu faço. Hoje eu faço, gente. Eu jamais me imaginaria que eu iria ficar um dia estudando por puro prazer, por grandes horas, ouvindo música clássica e coisas do tipo. Gente, jamais me imaginei fazendo isso. E hoje eu amo fazer isso. Por quê? Porque quando Jesus me resgatou, eu era uma figura completamente diferente. Por quê? Porque o mundo ele me distorceu tanto, deturpou tanto a minha identidade que eu já não sabia mais quem eu era. Mas eram coisas que eu sempre gostei, sempre apreciei. Porém, o mundo deturpou tanto isso dentro de mim, tanto a minha identidade, que eu me perdi completamente. Mas Jesus, ele me trouxe de volta e ele revelou em mim a identidade da qual ele me criou. E eu espero que Deus ele possa estar trabalhando na vida de cada um que aqui se encontra. Essa foi a palavra que eu queria trazer aqui para vocês hoje, que o Espírito Santo colocou no meu coração, que o Espírito Santo ministrou para mim, fortemente para mim estar trazendo essa palavra para vocês. Eu espero que Deus abençoe grandemente suas vidas. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, que toda segunda, quarta e sexta, e se eu não posto na sexta, eu posto no sábado, que às vezes na sexta não dá tempo, às vezes eu tenho reunião na igreja, ou às vezes eu tenho outros compromissos à noite, então eu não consigo gravar, porque eu também trabalho durante a manhã, e o horário do meu almoço eu também tenho alguns compromissos para resolver, então às vezes não dá para mim resolver tudo em um dia só. Mas, se eu não posto na sexta, eu posto no sábado, segunda, quarta, sexta ou sábado. Sempre tem conteúdo aqui para vocês, tá bom? Até quarta-feira, que Deus abençoe.